Olá a todos, irmãos e amigos, da Palavra de Deus. Estamos aqui para mais um comentário da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Quero primeiramente agradecer a todos que compartilham conosco desse aprendizado, Vamos estudar a lição 11 e tem como título Evangelizar é fazer mais evangelista. Esse estudo tem como texto básico João 4, de 1 a 42. É um capítulo todo, E nós já temos falado que iriam estudar todo esse trimestre em cima desse João 4, de 1 a 42. E a lição 11 tem como objetivo despertar a consciência de que a evangelização é necessária. Então é necessário nós evangelizarmos, E a lição se divide em 3 tópicos. Primeiro tópico, uma evangelista recém-convertida, Segundo tópico, exemplo do Jesus multiplicador de evangelista. Terceiro tópico, atitudes do Jesus evangelista nesse texto. E, por último, para pensar e agir, Marco multiplicador, Os irmãos sabem que a Igreja Batista está trabalhando passou a trabalhar em cima de multiplicação dos PGM, Pequenos grupos multiplicadores. Por isso que nós sempre estamos dando relevância a esse contexto. Irmãos, vamos começar orando, agradecendo a Deus, pelos quem vai ouvir, quem vai ver esse vídeo, É interessante, a gente sempre está colocando o propósito de Deus acima de tudo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, a oportunidade que o Senhor dá a mim e àqueles que ouvirão, porque também fazem parte desse evangelismo, que nós usamos o vídeo para evangelizar também. Que a Escola Bíblica Dominical seja uma organização, a Deus, a favor do Teu reino. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Já foi dito o título, evangelizar é fazer mais evangelista, O autor dessa lição é o pastor Nilson Gomes Godoy, Ele tem feito é o autor dessa revista. Ele começa assim esse estudo. Evangelizar é levar o ouvinte a aprender, crer e a ensinar a outro o que aprendeu de Cristo. Então, irmãos, nós temos a forma de aprender e também com isso nós cremos e ensinar. O objetivo é que nós venhamos a aprender e também aquilo que nós temos aprendido a ensinar a outro o que aprendeu. Nesse processo, todas as etapas são dirigidas pelo Espírito de Deus, Então, só tem validade quando o Espírito Santo toma o controle da vida desse irmão, desse crente, Evangelizar é investir para que pessoas sejam impactadas pelo relacionamento com o Messias, Só podemos ter uma vida santa, correta diante de Deus quando nós temos uma comunhão plena com Deus, com o Messias, Relacionamento, convivência e passe a impactar os outros. Então, quando a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo, Deus já começa a mudar suas atitudes, Que nós sabemos que eu, por exemplo, quando vim do mundo, tinha algumas manias, mas fui sendo lapidado pelo Espírito Santo de Deus. E diz assim, fazer parte do processo evangelizador, tanto pelo ouvir a palavra e crer, como também passar a anunciar com os pés formosos, Isaías 52, 7, como enviados de Deus, Romanos 10, 13, 17. Evangelizar é a vocação natural do salvo. Então,
Uma vez que você já passa a aprender e a crer, você já tem dentro de você esse desejo de anunciar para as outras pessoas a transformação que Jesus fez de você. Então, evangelizar é a vocação natural do servo de Deus, do salvo. O apóstolo escreveu aos Efésios sobre o dom de evangelista, dado por Jesus a alguns. Efésios 4:11. Porém, o termo ali identifica aquele que, de forma itinerante, ou quando vai falando de Deus em várias formas, né? Itinerante, vai de cidade em cidade para confirmar as igrejas e estabelecer líderes. Então, ele vai galgando as cidades, o processo e conquistando as pessoas através do evangelho. Mais ou menos como o trabalho do missionário que conhecemos hoje. Mas o ID não deixa dúvida que Jesus está comissionando a todos para semear o evangelho. As igrejas batistas, principalmente as igrejas batistas e outras igrejas cristãs evangélicas, ela tem esse atributo, né, de convocar os vocacionados para o trabalho missionário, que são específicos, pessoas experientes que vão lá e dedicam parte do seu tempo ao evangelismo. Mas todos nós, tanto na sua cidade, em qualquer lugar que você more, né, você está apto para falar do amor de Jesus. É simples falar do amor de Jesus. Basta você ter convicção daquilo que você crê e falar do amor que Deus transformou a sua vida. Acima da capacidade do entendimento do homem natural, o homem espiritual sabe que a salvação depende 100% de Deus, que providenciou pela graça e 100% do ouvinte da palavra de Deus, pois ele precisa crer e se arrepender. Mas, por outro lado, também depende 100% do evangelista, pois quanto o pecador não crê e aprende a Jesus ensinou, o evangelista não terá terminado o trabalho para o qual foi comissionado. Então, todos nós somos comissionados a falar do amor de Deus. Na linguagem de Paulo e Timóteo, esta verdade pode ser assim resumida. E o que da minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite um homem fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Então, todos nós, né, homens fiéis, homens idôneos, um compromisso de falar do amor de Deus. Uma evangelista recém-convertida. Olha só como é importante o amor de Deus. Jesus fez um apelo aos discípulos para que fossem evangelistas, argumentando que já estava na hora da colheita, mas nem precisou pedir isso à mulher samaritana. Não foi nem preciso falar com ela, pois ela já sentiu a necessidade de deixar ali do lado o cântaro, né, a vasilha que ela trouxe para pegar água, e ir lá no lugar dela e falar do que Jesus já tinha falado para ela, da vida dela, tudinho que Jesus queria e o objetivo que ele conseguiu. Uma vez tendo reconhecido que Jesus era profeta, ouvido sobre a adoração e reconhecido nele o Cristo, ela se tornou a anunciadora antes mesmo do batismo ou de qualquer outro preparo específico, né? Tem muitas pessoas que acham que para evangelizar precisa ter um preparo extraordinário. Você tem que ter uma experiência com Deus, aí sim, daquela experiência que você teve com Deus, o Espírito Santo começa a habitar em você e o próprio Espírito Santo já começa a te convulsionar para que você vá e anuncie a palavra dele. Tendemos a restringir o serviço do evangelista às pessoas com maior tempo de conversão. Mas Jesus transformou em missionária uma mulher sem condição social favorável, mas uma samaritana sem compreensão religiosa cabal, uma pessoa que ia ao poço, pois era carente de coisas básicas. Irmãos, todos nós podemos fazer e devemos fazer, anunciar o nome de Jesus em todas as partes. Jesus nos chamou porque nós realmente somos fracos
e somos deficientes da perfeição. Os anjos nunca pecou, né? Os anjos de Deus. Por isso que Deus não deu essa tarefa a eles, porque nós temos a experiência do pecado e podemos dizer, eu fui transformado pela vida do meu Pai Celeste e agora estou apto a fazer a obra dele. Mulher acabara de revelar carência moral, uma vez que já havia se envolvido com vários maridos. Era também carente do tempo de convivência entre os cristãos, pois acabara de converter e nem havia sido batizada, mas ela podia e devia evangelizar, pois havia crido, experimentado Jesus e tornou autoridade para falar suas experiências com ele. O evangelho é tão poderoso que mesmo nós, sendo fracos, pobres espiritualmente, Deus nos torna capazes pelo seu Espírito Santo. E essa é a diferença do evangelho de todas as outras coisas que nós conhecemos. Deus nos capacita, Deus nos dá autoridade, Deus nos faz com que nós se tornamos úteis nesse mundo. Não existe amor maior do que esse. A mulher deixou tudo, inclusive o canto, podia tê-lo levado com a água necessária, né? Ele vai, mas quem sabe para andar mais depressa deixou seu canto. Certa vez Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos, e tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lucas 9:60. Que coisa fantástica, né? Quando nós ouvimos essas palavras do nosso Mestre Jesus, falando que para que deixe os mortos sepultar os seus mortos. O Evangelho tem pressa. Nós temos pressa de salvar as pessoas. Nós temos que pregar o mais rápido possível, porque não sabemos quando que o nosso Mestre vai vir. Disso aprendemos que cumprir a missão implica em deixar até mesmo necessário, lógico, urgência, para priorizar o mandato de Deus. Essa mulher não tentou repelir na cidade a pregação que ouvira, mas falou sobre Cristo que impactou. Convidou para que viesse a Jesus, vinde e vede. Ou seja, julgue por vocês mesmos a sua simplicidade. Não se colocou como docente, mas orientou a verificar a veracidade da mensagem. É o poder de Deus mesmo. Segundo tópico, exemplo do Jesus multiplicador de evangelista, né? Além de dar exemplo, Jesus ordena, por sua autoridade, que seus discípulos tenham como meta fazer discípulo de todas as nações e que o batismo e o ensino faça parte dessa tarefa. Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos, mas seria o nosso companheiro, sempre. Mateus 28:18. Jesus está do nosso lado. Nós temos uma tarefa difícil a fazer, que é levar o evangelho a toda criatura. Não podemos esperar mais. O tempo corre contra nós. Ao encarregar os discípulos dessa nobre tarefa, Jesus disse que somos o sal da terra e luz do mundo, que a luz não pode ficar escondida, mas em lugar estratégico para anunciar a todos. Ele arrematou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:14-16. Então, irmãos, sal para temperar. Sal é usado no cosmético para temperar, na alimentação. E luz para iluminar esse mundo de trevas. Nós somos esses dois elementos que fazem diferença aqui na Terra. Devemos brilhar e salgar. E fala assim, ele chama e transforma os mais improváveis para serem seus mensageiros, tais como Pedro, que o havia negado, tornou-se um pregador para multidões. Atos 2:14-36. E a ex-endemoniada Madalena tornou-se a primeira pessoa a testemunhar a sua ressurreição. João 20:16. E o ex-endemoniado Gadareno virou um pregador em 10 cidades. Lucas 8:39. Um leproso que acabara de ser curado foi tão profícuo pregador que Jesus já nem podia entrar na aldeia. Marcos 1:4-45. Olha quantas pessoas testemunharam, né?
Pedro, né, era um homem rude, um homem espontâneo, impossível. A Maria Madalena era uma prostituta, vamos dizer assim, uma mulher de vida fácil. E o leproso, né, que acabara de ser curado também, e diz aqui, e o endemoniado de Gadareno, né? Olha, irmão, Decápolis, né? Essa palavra são 10 cidades. Um homem só foi nessas 10 cidades e anunciou o nome de Jesus. Com poder quando nós colocamos à disposição do nosso mestre. E diz assim, temos exemplo também de Antigo Testamento, como é o caso do fugitivo Jonas, que se tornou-se pregador de maior sucesso em termos de resultados imediatos. A história de Jonas é para todos nós. Quando os irmãos vão lá e vê no livro de Jonas que ele fugiu, não queria pregar o evangelho, mas se arrependeu e foi lá, uma cidade todinha se converteu. É história fantástica que devemos sempre estar lembrando da necessidade, não podemos desperdiçar tempo. Diz assim, frutificar, ele mesmo diz, nisso é glorificado meu Pai, em que des muito fruto, assim vós torneis os meus discípulos. João 15, 8. Então, irmãos, nós não fomos salvos para ficar sentado diante de um banco só ouvindo pregações ou sermões. Nós fomos também, somos ensinados a ganhar almas. E o objetivo maior, quando nós vamos para o reino de Deus, é evangelizar. Estamos no mês das missões nacionais, e o nosso Brasil passa por uma grande transformação e devemos aproveitar essa oportunidade, porque hoje a gente ainda tem liberdade de falar do amor de Deus, mas já querem restringir em todos os veículos, em todos os lugares, falar do amor de Deus. Enquanto outros permanecem em sua cidade, como aquela mulher, mas todos somos igualmente testemunho de que o Messias chegou. E faz diferença em nossa vida. Jesus testemunhou à beira do poço para a mulher, a qual ouviu o testemunho na cidade. Em seguida, os samaritanos passaram a testemunhar também. O evangelho é tão multiplicador, é tão espontâneo, que a ela ouviu daquela mulher aquelas palavras, e Jesus fez uma obra grande quando ele ficou 2 dias naquela cidade a pedido deles. E eles já falaram, não é mais pelo que ela falou, mas pelo que nós ouvimos do Senhor. E realmente, o poder de Deus é impactante. Terceiro, a atitude do Jesus evangelista nesse texto. O alvo de todo discípulo é ser como seu mestre. Lucas 6,40. Enumeramos algumas ações de Jesus nesse texto, lembrando a nossa necessidade de imitar, né? Ser meus imitadores. Jesus evangelizava e batizava através dos seus discípulos, além de comissionado para continuar a tarefa. Lembrando que Jesus não batizava, mas quem batizava era os discípulos, né? E fala assim, o texto ensina que o nosso Jesus, sempre exemplo de evangelista, já havia estado na Galileia, mas resolveu ir lá outra vez, mostrando que mesmo que tenhamos feito uma tarefa, pode ser necessário repeti-la. Então, devemos sempre estar voltando. Aliás, o apóstolo Paulo, ele como missionário, ele ia naquele lugar e depois, com o tempo, ele voltava para fazer aquela mesma obra, né? A obra sempre fortificando. Devemos também fazer isso. Jesus planejou passar por Samaria, além de ter sido uma decisão difícil pelas questões geográficas e sociais. Mostrou que a evangelização ali foi fruto de planejamento. Não foi um acaso. Jesus já tinha, vamos dizer assim, premeditado, né? Que dali poderia sair algum fruto, né? E saiu realmente. Jesus não media esforço a ponto de se cansar e sujeitar a desgastes físicos. O Filho de Deus trabalhava. Dizia que o Pai trabalha até agora e ele também. João 5,17. Isso aqui é uma alerta para a gente, né? Que muitas das vezes nós dizemos, hoje não vou na igreja, hoje não vou na escola dominical, eles não vão sentir minha falta, né? Não. Você não vai ali não, você participa com seus irmãos, tem comunhão, mas o objetivo maior é aquele lá de cima, o Senhor, né? O nosso Senhor está vendo o nosso esforço.
Jesus falava com todos, João 4, 9 e 42, que se comunicava de modo que todos entendiam. Uma linguagem simples, simplória, né? Na verdade, o evangelho é simples para alcançar todos. Se tivesse uma linguagem rebuscada, aonde estariam os pobres nesse reino de Deus, né? Jesus demonstrou o conhecimento bíblico, citando que a salvação vem dos judeus. Salmos 14, 7 e Miqueias 5, 2. O evangelho é tão perfeito, vamos dizer assim, que antes de Jesus vir, já estava falando dele. E tem exemplo aqui que a salvação vinha dos judeus. Que, na verdade, Jesus nasceu ali, né? Ele estava falando dele mesmo, da vinda dele. E ele mostrou a causa, conhecimento de causa, né? Ele sabia o que estava falando. Jesus evangelizava, treinando a pessoa para evangelizar outro. Disse a mulher, vai e chama o teu marido. João 4, 16. Né? Então, nesse pequeno grupo que a sua igreja tem, na escola bíblica dominical, nos cultos, nas reuniões que nós sempre estamos na igreja, a todo tempo nós estamos aprendendo e também devemos ensinar a outros o caminho da salvação. Jesus não se envolve em partidarismo, diz a verdade, mas também critica quando necessário. Nem aqui, nem lá. Disse ele, os dois lados estão precisando entender, né? Tem uma chamada também nos judeus também que não cria nele também. Aliás, eu creio que até já tem alguns de Israel, da nação de Israel, que crê. Mas uma boa parte ainda não crê nesse Cristo que nós pregamos, né? Eles estão ainda esperando o Messias. E nós, graças a Deus, nós sabemos que ele já veio, né? Jesus disse que antes do homem adorar a Deus, é Deus quem os procura, né? E que ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Também disse que demonstrou que sua prioridade é fazer a vontade de Deus. Realmente, Jesus veio aqui e cumpriu tudo, né? E disse assim, Jesus demonstrou senso de urgência, clamando aos seus discípulos e já iniciar a colheita. Olha o que eu estou falando aqui, né? Desde o início. Ele tem pressa, muita pressa, porque o dia passa tão rápido. Há uns tempos atrás nós estava aí em janeiro, já estamos em setembro, né? E o ano já está acabando. E a vinda de Cristo também está cada dia mais próxima. E o desafiou, levantai os vossos olhos. João 4, 35. Levantai os vossos olhos e veja que o campo já está branco, né? Para a ceifa. A ceifa é quando nós vamos recolher os frutos, né? E tem tantos frutos aí fora para nós recolher. Jesus está sempre disponível. Ele estava de viagem, mas ficou ali 2 dias. Por fim, Jesus está certo da recompensa de Deus. João 4, 36. Meu amigo, meu irmão, todos nós somos chamados a essa grandiosa obra de resgate, né? De pesca de homens, e os primeiros discípulos foram chamados à pescaria, né? Como assim? Vem para trabalhar do meu lado, né? Jesus chamando. Mas vai ter uma recompensa, o galardão, que nós chamamos de galardão. Todos nós vamos ser recompensados no final dessa grande obra, que é ganhar almas. Que nós possamos levar muitas pessoas para o céu. Finalizando agora, meus irmãos, para pensar e agir. Marco multiplicador. Nem todos os samaritanos aceitaram a mensagem pregada pelo grande evangelista Jesus. Você pode falar para muitas pessoas, mas nem todos vão crer. O próprio evangelho fala, nem todos vão crer no evangelho, né? Mas eles não poderão dizer, nunca me falaram de Cristo. Inclusive tem um hino no nosso cantor cristão, né, que fala, não me falaram de Cristo. Eu vou ficar só pela aqui, né? Mas é um hino muito bonito que fala da nossa necessidade de evangelizar. Então seria necessário que ali ficasse outros evangelistas, dentre os quais
a mulher tornou-se um deles. Mais tarde, Filipe esteve pregando em Samaria. Atos 8. Os irmãos lembram dessa passagem, né? Ele foi lá e pregou, né? Para Samaria. Jesus disse que Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, juntamente com todo o mundo, deve ser alvo permanente da evangelização e que Ele estaria conosco sempre na realização dessa tarefa. Você pode dizer assim, eu não sou capaz. Não, você aí tem um amigo, tem um irmão, tem um colega de trabalho, tem a sua família, né? Jesus começou, os discípulos de Jesus começou por Jerusalém e foi expandido por Samaria. E esse evangelho chegou aos confins da terra até hoje. E vai chegar até os confins, porque ainda é necessário que muitas pessoas ouçam esse poder do evangelho, né? Que só o evangelho transforma. Os irmãos já viram que a medicina, a psicanálise e as terapias não conseguem trazer o homem em si, mas o poder do evangelho. Bem falou o apóstolo Paulo, né? O poder do evangelho, ele tem capacidade de trazer o homem a si, trazer novamente ao seu juízo perfeito, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que o homem sem Deus, ele está fora de si, está com os pensamentos totalmente deturpados da vontade de Deus. Ser cristão é viver o que se aprende de Cristo, e ensinar o que se vive em Cristo, né? Não basta só dizer que Cristo é amor, mas você tem que se fazer valorizar no contexto da sua vida. Aí as pessoas vão olhar, realmente, esse aí é um cristão, né? É por isso que muitas pessoas não aceitam o evangelho, né? Muitas, não estou falando todas. Muitas pessoas não aceitam porque não vê testemunho na pessoa que se diz crente. Aprendemos que a boa notícia da salvação chegou até aqui pela insistência da visão de homens que obedeceram a Cristo. Sendo evangelista, treinando os outros para continuar esse trabalho de expansão do reino, né? O reino dos céus, Cristo trouxe o reino dos céus até nós, né? E hoje nós fazemos parte desse reino maravilhoso, o reino celestial. Ele está em expansão, ele está em crescimento, como a massa que vai crescendo, né? E muitos sofreram por causa desse evangelho. Muitos cristãos sofreram na arena, perseguição, em outras nações que o evangelho eram perseguido, e tem lugares que até hoje ainda é perseguido, não deixa, né? E sendo evangelista, treinando outros para continuar esse trabalho de expansão do reino. Deus está esperando que continuemos esta multiplicação, né? A multiplicação é uma coisa fantástica, né? E que alegra o coração de Deus. E você pode pensar assim, mas eu sou mais um. Não, você é um que Deus criou e que Ele tem grande zelo por você. Como tem a mim, tem outras pessoas que aceitaram a Cristo. Chegando ao final dessa análise, desse estudo, porque eu sempre falo aqui que o objetivo não é ensinar a lição para vocês, mas fazer uma análise. Às vezes a gente quer comentar muitas coisas, mas não dá. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? No último filme eu nem pude agradecer, né? E peço desculpa também pelo negócio que foi derrubado aqui, a caneca, né? Mas Deus é bom, toda a vida Deus é bom. Vamos orar. Senhor Jesus, ensina-nos a cada dia a viver uma vida de temperança aqui na terra, de salgar, Senhor, esse mundo que está insosso, ó Deus, esse mundo que está ofuscado pelo pecado, porque o pecado tem ofuscado a luz neste mundo. O Senhor disse que Tu és a luz deste mundo e que essa luz tem que brilhar, Senhor, aos quatro cantos deste planeta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou, mas não nos deixou só. O Senhor veio a esse mundo e disse,
eu vim e vou para o meu Pai, mas não deixarei órfãos. Realmente, Senhor, nós não sentimos órfãos nesse mundo. Sabemos que tem um Pai maravilhoso que é o Senhor Deus, que tudo criou. E nós vemos todas as coisas maravilhosas através da criação de Deus. Quando nós vemos a expansão dos céus, as imensas matas, os grandes mares, enfim, Deus é muito maior do que tudo isso aí. Por isso, Deus, eu te agradeço por esse estudo que o Senhor nos proporcionou. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado dessas palavras, esteja aqui para compartilhar conosco no próximo estudo. Amém?